Olá, segundos anos! Hoje a gente vai ter uma aula sobre romantismo. Agora, não é o romantismo que vocês veem na aula de português, que é o romantismo brasileiro, e sim o romantismo de influência europeia. Eu vou falar sobre alguns artistas espanhóis e principalmente franceses, ok? Mas onde e quando surge o romantismo? Ok? Ele é do século XIX, na realidade ele é do finalzinho do século XVIII. Então ele é basicamente paralelo o que foi o neoclassicismo, tá? Então a gente vai ver nessas aulas que vão seguindo que vão ter três movimentos que basicamente vão acontecer quase que em paralelo. A gente viu o neoclassicismo, aí a gente vai ver agora o romantismo, que vai praticamente na questão de tempo e até de espaço, né, físico, a gente falando de França, eles vão acabar convivendo artistas neoclássicos com artistas românticos. Inclusive o romantismo, ele está nessa relação, né, dessa transformação que a sociedade, né, europeia vai ter após a Revolução Industrial, ok? Que aquela começa na Inglaterra, mas vai chegar a outros países da Europa, e a própria Revolução Francesa, né? Que muda o pensamento e a cara da Europa. Então, esse século XIX que inicia, ele vai ser um século de profundas transformações e de pensamento ideológicas, por causa principalmente desses dois fatos históricos, tá? Uma coisa que os artistas românticos eles queriam era se libertar dessas convenções que eram as convenções acadêmicas. Lembrem, quando se fala de convenção acadêmica, estamos falando dos neoclássicos, ok? Foram os neoclássicos que criaram toda a ideia de escola de belas artes, de artes acadêmicas. Então, os românticos, ok? Eles querem se libertar, né, dessas convenções. E eles querem fazer que o artista tenha uma livre expressão, que o artista possa colocar na sua obra a sua personalidade. Então, só para vocês entenderem, esse assunto eu coloco ele dentro do período da arte na Idade Moderna, mas tem muitos teóricos de arte que colocam o romantismo como o próximo assunto que a gente vai trabalhar, que é o realismo, naquele momento de transição entre essa arte mais acadêmica, ok? Para uma arte que vai ser moderna. Então, o romantismo e o realismo, que será a nossa próxima aula, vão ter essas características, serem movimentos que vão ir de encontro com o academicismo, mas eles ainda vão ter características figurativas, tá? Beleza? Tranquilão? Vamos lá, seguindo. Quais são as características gerais, né, dessas artes românticas, tá? Não pensem que tem coraçãozinho, essas coisas não, tá? É outra coisa. Esse romantismo é da televisão. O romantismo que a gente vai ver aqui, ele tem outras características. Quais são elas? Primeiro, valorização dos sentimentos e da imaginação, principalmente do artista, ok? Valorização da natureza e ela como um princípio de criação. Eu não trago aqui, mas tem alguns pintores, principalmente pintores britânicos, ingleses, eles vão ser bem característicos de pinturas de paisagens. Eu não trago nenhuma pintura de paisagem aqui na aula, tá, pessoal? Perdão. Mas esses pintores, eles vão trazer esse universo da natureza, sendo que essa natureza como se ela demonstrasse um sentimento, né? A emoção que o artista está vivenciando. Exemplo de audiovisual. Quando acontece uma cena muito trágica, onde, por exemplo, um casal ele acaba brigando e tem um momento que a personagem principal chora, o pessoal da teledramaturgia ou do audiovisual geralmente faz o efeito de chuva nesse momento.
porque é como se fossem as lágrimas, né? Então, essa relação da natureza, tá, com a obra de arte, tá aí relacionada, esse sentimento, essa natureza mostrando, de certa forma, esse princípio do sentimento criativo do artista. Né? Foi, né? Foi. Outra coisa, vai ter o nacionalismo. Então, é bem comum os artistas românticos eles representarem pinturas, imagens nessas pinturas que falam sobre o país que eles vieram, que eles nasceram, ok? A nação deles. Então, um forte caráter nacionalista vai ter. E como a gente tem falado que a Revolução Francesa influenciou, olha aqui o conceito de liberdade, igualdade, fraternidade, que são os conceitos da Revolução Francesa, né? Daquela filosofia iluminista. Então tá tudo relacionado, tá, pessoal? Essa ideia de liberdade na pintura, de igualdade, vai estar tudo aí. E eles vão ser bem críticos, tá? Em alguns momentos. Características da pintura novamente aqui só para a gente, né, continuar. Como eles vão trazer um certo movimentação, uma certa dramaticidade, eles vão acabar se aproximando das formas barrocas. Como assim? Eles vão se aproximar de uma estética que o barroco desenvolveu no século XVI, ok? Como a questão diagonal. Então, esse elemento em diagonal para sugerir a instabilidade e dar, de certa forma, uma coisa dinâmica, tá? O observador olhar a pintura e perceber como se ela estivesse se movendo ou fosse um fragmento de um determinado momento. É como se eu estivesse vendo um fato acontecer na minha frente agora e eu pegasse um controle remoto e desse um pause. Eu parei aquele momento. Então, as pinturas, né, românticas vão ter essa característica de como se fosse um pause, tá? Para mostrar que ela estava em um movimento e você consegue ver o antes e depois. É fantástico. A valorização das cores e do claro e do escuro. Esse claro e escuro para dar o quê? A dramaticidade, ok? Para dar todo esse sentimentalismo às obras, tá? Então, vai ter também nas pinturas quais eram os temas que eles iam retratar. Fatos reais da história nacional e, claro, da vida contemporânea dos artistas, né? Então, se um artista estivesse vivenciando um determinado fato histórico, esse fato histórico ele estaria representado na pintura. Mitologia grega, porque desde que os renascentistas chegaram, tem mitologia grega, né? Então, não podemos escapar disso. E aquela relação que eu falei da natureza revelando dinamismo, aquela relação entre o sentimento do artista e a natureza que ele retrata em uma paisagem. É fantástico. Eu trago esse quadro geralmente para criar um certo choque. Que esse artista, ele é romântico, sim. Ele é espanhol. Sendo que esse quadro ele faz parte da série dos monstros dele, onde ele fala do tempo. Esse quadro é um quadro romântico de Francisco de Goya. Goya! Adoro Goya. Espanhol. E esse quadro ele demonstra como o ser humano ele é corroído pelo tempo. Ele traz uma figura mitológica que é Saturno, certo? Que também é representado por Cronos, o nome Cronos. E na mitologia, Cronos devora seus filhos para não perder o poder. Então, como Cronos é o tempo, o ser humano ele é corroído pelo tempo. O ser humano ele é devorado pelo tempo. Fantástico, né? Goya, o sentimento dele. Agora esse quadro é de um momento histórico, tá? Que é o fuzilamento de 3 de maio de 1808, que aconteceu em Madrid. É o seguinte, Napoleão Bonaparte, né, que a gente já viu ele em alguns quadros dos neoclássicos, né? Napoleão Bonaparte ele estava conseguindo expandir-se na Europa. Então ele foi dominar a França, foi dominar a Espanha.
Então, os soldados, né, franceses começaram a invadir as cidades que estavam contra, né, o Império Napoleônico. E essas pessoas aqui, esse povo, estava se revoltando contra essa dominação. E o que aconteceu com eles? Foram fuzilados. E esse fuzilamento aconteceu mesmo, e Goya representa o exato momento que uma figura, tá? Essa figura central, que inclusive ela tá com um colorido, uma cal, ela tá de joelhos, tá, pessoal? Então pense que ele é colossal, assim, ele é gigante. Ele tá com a veste clara, que dá um destaque, que todas as outras roupas são muito escuras, né? Então ele tá com vestes claras, ele está de braços abertos, e é aquele momento que ele vai ser fuzilado. É aquele pause. Porque a gente vê na mesma obra o presente, o passado e o futuro. O presente é ele aqui, ó, prestes a ser fuzilado, se entregando, né? Tipo assim, de braços abertos, como quase como uma figura de Cristo, né? Um mártir. Aqui de braços abertos, o presente, o passado, que essa galera aqui também vai passar pelo mesmo que ele passou. Então eles estão em desespero. E o futuro, que é a morte. E você pode perceber que a gente vê o rosto dele, o rosto desse, mas a gente não vê os rostos dos soldados franceses. Goya. Ah, lindo. A gente vê outro quadro, que é o de Delacroix, Eugène Delacroix, que esse quadro é de uma menina órfã no cemitério. Realmente, o Delacroix, ele viu uma camponesa no cemitério, tá? Órfã, então ela não tem os pais, lógico. Então ele viu essa imagem dessa moça e ele a representa. Percebe o olhar dela, esse olhar dramático, esse olhar expressivo, como se ela estivesse andando e foi chamada, ou se alguém chamou ela, e ela tentando entender o que está acontecendo. Então essa expressividade, esse dinamismo é romântico, tá? Agora, o quadro romântico. Falou de romantismo, tem que ver esse quadro. Liberdade guiando o povo, que é um quadro de 1830 que fala sobre as revoluções que aconteceram em 1830 contra o absolutismo, o poder monárquico do rei francês desse período. Então, teve toda uma problemática política, tá, na França. E o Delacroix, ele estava lá, né, na cidade, lá em Paris, e ele começou a ver essas barricadas, essas revoltas, e ele viu essa cena, não literalmente como ela está, porque ele cria uma figura alegórica, né, que é a liberdade, aqui, ó, que é como se fosse a deusa liberdade, que guia os franceses, né, que os franceses, tanto homens do povo como homens da elite, né, pessoas de classes sociais diferentes, ela guia em nome de um ideal. Mas esse ideal tem sacrifícios. E você pode perceber que ela está olhando para ele, segurando a bandeira da França, né? E eles vão andar por cima de cadáveres. Então, isso aqui, essa imagem aqui, ela foi... Então esse quadro tem isso, toda essa questão de liberdade, porém a liberdade tem um preço, né? Então, foi um fato que aconteceu, depois vocês podem até pesquisar, tá? História francesa, as revoluções de 1830, e o Delacroix cria essa obra, que inclusive essa obra é clichê de livro de história. Todo livro de história que fala sobre a história da França do século XVIII, século XIX, vai trazer essa pintura, que é a liberdade guiando o povo de Delacroix. Ok, pessoas? Então, um beijo e até a próxima aula.